Down, down. Amigos, ouvintes e espectadores da Rádio Conexão FS, estamos aqui para mais um bate-papo. Dessa vez a gente está com Lucas Falcão aqui, né, jogador de futebol feirense que angariou, conseguiu, né, intuitos maior fora do nosso estado. O nome dele é Lucas de Oliveira Teodoro Falcão, nasceu em 14 de abril de 98, é isso? Isso. Quem é mais esse Lucas aí para o povo da sua própria cidade, aqueles que não lhe conhecem? Então, eu saí muito cedo de casa, né? Para poder buscar meu sonho aí, né? Então, querendo ou não, acabei convivendo um pouco aqui em Feira. Mas estudei bastante aqui também, né? Participei de várias escolinhas aqui, também participei do Fluminense aqui, do Feirense ali na base, mas foi bem pouco, mas participei. Então, acho que poucas pessoas aqui me conhecem, né? Conhecem mais pelo meu irmão também, meu pai, que como está no meio do futebol, acaba conhecendo várias pessoas. Mas eu acho que agora também as pessoas têm conhecido mais, conhecem mais como Falcão também, né? Isso que eu ia perguntar. Conhece mais como Falcão, porque na base acaba tendo muito Lucas, e aí tinha que escolher um nome, eu acabei escolhendo meu sobrenome, e aí pegou, gosto também de ser chamado assim, então acabou que seguiu assim. Ok. E como pessoa, assim, quem é Lucas? Como fora do jogador? Então, eu sou muito família, né? Também sou muito caseiro, não gosto muito de sair, gosto mais de ficar ali com minha esposa, meus filhos, né? Tenho 2 filhos, eu gosto de aproveitar bastante o tempo que eu tenho com eles, que é raro, a gente acaba viajando o ano todo, né? Um jogo atrás do outro, acaba que você não tem tempo para poder desfrutar com a família, então quando eu estou aí fora dos gramados eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho com eles. Começou mesmo para valer como profissional? Dá para fazer uma trajetória assim rápida assim de sua vida aí como jogador agora? Então, eu passei aqui, né, um período aqui na Bahia, né? Passei pelo Fluminense, pelo Feirense, mas tudo base, nunca joguei profissionalmente aqui no meu estado não. Só quando eu saí do Rio Grande do Sul lá eu vim pro Bahia, né, ano passado. Mas até então nunca tinha jogado aqui profissionalmente, até mesmo na minha cidade nunca joguei. E aí eu saí novo, fui para Minas, depois segui para São Paulo. Aí fiz uma Copa São Paulo, né, em 2018, se não me engano, sou um pouco ruim de data. Mas fiz uma Copa pelo Paulista de Jundiaí, fiz uma boa Copa São Paulo, acabou que eu fui pro Avaí. E aí no Avaí eu tive 4 anos de contrato, mas joguei só 1 ano lá. Bem pouco também, o resto fui emprestado. Aí fui pro Tombense emprestado, fiquei 1 ano no Tombense, na Série C não subimos, no ano seguinte subimos. E aí foi onde eu fui pro Ipiranga, né, de Erechim, depois que subiu fui pro Ipiranga de Erechim, fiz um bom campeonato gaúcho lá. E aí foi onde despertou o interesse de alguns clubes e aí eu vim pro Bahia. No Bahia eu não tive tanta sequência, pouca rotatividade, né? O time estava bem, acabava seguindo sempre quem estava jogando bem. Tive pouca rotatividade, mas sem problema também, isso faz parte do jogo, o futebol é assim. E aí esse ano eu me encontrei ali no CRB, né? Fiz um grande ano, graças a Deus. E aí agora o nome no mercado começa a crescer mais, né? Você começa a jogar, as pessoas começam a ver, acaba que as pessoas passam a te conhecer mais. E esse ano foi muito bom, graças a Deus. Sua família até conheço, da cidade de Boleiro, né? Muitos, a grande parte não seguiu como jogador profissional, mas você acha que tem um DNA aí diferente? O que é que acontece aí? Inclusive, eu tenho informação que seu irmão já foi treinado até por Diniz, é isso? Meu irmão, acho que foi no Osasco, algo do tipo, Audax, não me lembro muito bem. Mas ele foi treinado sim. Meu irmão, na verdade, é como eu costumo dizer, né? Eu acho que acaba que você ficando no meio, assim, né, do ambiente, não só de futebol, mas também uma família que tem uma empresa, acaba que todo mundo ali entra na empresa, então é meio que as pessoas acabam vivenciando isso e acaba que todo mundo acaba gostando. Eu costumo dizer que o fundamental para minha carreira assim foi meu irmão, né? Sempre foi minha inspiração. Desde novo sempre assisti ele jogar, né? Depois que ele parou já estava jogando. Então ele foi me fez vontade de fazer aquilo que ele fazia, né? De ver quando eu vi ele jogando aqui no Fluminense, ia no estádio ver ele jogando e eu queria também que as pessoas fizessem isso, né? Que as pessoas fossem ao estádio e fossem ali me ver jogar, porque para mim era algo fantástico e até hoje é. É tanto que eu costumo dizer que eu não jogo futebol nem por dinheiro, nem por mídia, eu jogo porque eu amo mesmo.
Falo até com minha esposa que quando chegar o momento de parar, que graças a Deus está longe, vai ser muito difícil, porque pô, você não está deixando de trabalhar, você está deixando de fazer aquilo que você ama. Então acho que assim, não só o DNA, mas também a convivência ali acaba te puxando, né, para esse lado assim, de fazer o que sua família toda faz. Lucas, você tem noção que como uma pessoa da cidade, um feirense, né? Você leva essa sua imagem de jogador, de pessoa para outras pessoas. Por exemplo, quando um camarada está ali procurando saber quem é o jogador e vê de Feira de Santana, você sabe que você tem noção que as pessoas começam a torcer por você, que as pessoas começam, aquele jogador da minha cidade. Você tem assim, imagine que você é um representante da cidade, como é que você olha para isso aí? É muito legal, né, cara? Por exemplo, eu mesmo, tipo, sempre torci pelo Talisca por causa disso, não pelo que ele é hoje, que é fácil agora você falar, né? Não, eu torci muito pelo Talisca e tal. Mas também porque ele conviveu com meu irmão, né? Ele tem a idade ali, acho que é 1 ano, 2 anos mais novo, não sei. Então, pô, ele ia crescendo, e você ia acompanhando e torcendo, acaba que você cria aquele carinho, né? O vínculo por ser um cidadão feirense também, né? Pô, você tem uma cidade do tamanho de Feira e não tem nenhum jogador, não tem como. Isso. Então é bom você ter uma cidade grande assim, com jogadores que na hora que tá jogando ali as pessoas falam, feirense, é baiano e tudo mais, isso é muito legal. Eu já até joguei com alguns também que são daqui de Feira, né? Tava até com o Ramon agora lá também, que é daqui de Riachão. E é muito legal, cara, você conseguir compartilhar um ambiente assim com pessoas que ou moram na sua cidade, ou moram próximo, ou até mesmo baiano, isso é muito legal. É bom que você eleva o nível da cidade, né? As pessoas passam a olhar para a feira também com outros olhos. A gente sabe que nossa cidade, por muito tempo, sempre foi bem falada, né? Por comércio e tudo mais. E ser bem falada na área do futebol também é algo muito legal. Isso. Eu lembro que quando você foi apresentado no Bahia, você falava que seus pais ou seus tios, não me recordo agora, te levavam ao Joia e praticamente você acompanhou uma Série B que o Bahia disputou aqui. Sim. E tal. E aí, de repentemente, né, você contou essa história lá, você realmente chegou ao Bahia, né? O Bahia, por que não aconteceu, Lucas? Você deu uma deixa no começo assim, mas por que não aconteceu? Houve alguma coisa? Então, assim, não posso dizer que... Não posso pré-julgar as coisas, né? Mas a gente sabe que, pô, acabei vindo do Ipiranga e acaba que você não chega com aquele peso. E com todo respeito, né? Eu sou um volante, eu não sou um atacante, eu não vou entrar no jogo faltando 10 minutos e vou decidir um jogo. Sim. Que acaba que pra você ganhar minutos, você tem que fazer bons jogos, né? Isso é mais fácil, entre aspas, para um centroavante, um atacante que entra ali, um jogo tá um 0x0, o cara entra e decide. Sim, as pessoas falam, pô, tem que jogar mais, decidiu. E acabava que o que aconteceu comigo no Bahia foi isso, tinha 10 minutos, tinha 15 minutos. E acaba que fica um pouco ruim de você mostrar. Pressão, por exemplo, né? Uma pressão enorme no time. Por exemplo, o Bahia. No Bahia eu não fiz um jogo, não iniciei um jogo. Então, pô, como eu falo, hoje em dia não adianta você pegar um jogador e julgar o cara sem o cara ter jogado, né? Joguei, assim, se eu vou perguntar para os torcedores vão falar, mas foi mal. Foi mal, pô. Se eu joguei 9 jogos no Bahia, 10 jogos, nos 10 jogos eu tive 40 minutos, pô. Você entra 10 em um, 5 em outro. Meu último jogo no Bahia, eu me recordo muito bem, eu joguei 2 minutos, pô. Entrei, nem peguei na bola, acabou o jogo. Aí é difícil você jogar alguém assim. É tanto que... Mas não carrego mágoa nenhuma. Isso que eu ia te perguntar, tem mágoa de alguém? Não, isso faz parte do futebol. Foi importante pra você também, né? É importante, pô, você pôr no currículo aí que você passou pelo Bahia, independente se você jogou ou não, e também um time da minha cidade, né, do meu estado, melhor dizendo. Era algo que eu queria ter na minha carreira, jogar em um time do meu estado, né? Tanto Bahia quanto Vitória. É claro que os nossos clubes aqui ainda não estão num patamar melhor, né? Que, pô, você está na Série B, você voltar para a Série D é um pouquinho mais delicado. Mas se um dia tiver a oportunidade, o clube estiver num bom patamar também, serei muito feliz em poder participar, porque é bom você jogar no seu estado. Mas eu fiquei com aquela sensação pô, acabou que eu passei pelo Bahia, tanto que as pessoas me perguntam, pô, tu jogou no Bahia? Eu falo, não, joguei, eu passei. Passou pelo Bahia. Meio que brincando, mas é a verdade mesmo. Pô, não adianta você contar a história, inventar a história. Sim, subimos, joguei, alguns jogos joguei, mas não... Eu falei até com minha esposa, não tem aquela sensação de subimos juntos, entendeu? E faz parte do jogo. Pô, você vai ver time grande, tem jogador que arrebentou em tal clube, e aí chegou num clube e não conseguiu jogar. Isso faz parte do futebol. E graças a Deus eu consegui me identificar muito bem no CRB. É isso que eu ia te perguntar agora. De repente, eu acompanhei algumas partidas realmente do CRB, eu como nordestino, eu sempre estou torcendo por time do Nordeste.
tirando um aí, né? Não pode nem falar isso, mas só para distrair. Mas eu acompanho, torço e vi que você fez grandes partidas. A partida contra o Vitória aqui mesmo, que foi o CRB, acho que talvez tenha sido a melhor partida do CRB no campeonato, sim, uma goleada de 6-0. E eu vi que você jogou muito bem, e outras partidas jogou muito bem. Qual foi a mudança de chave aí? Porque na verdade você chegou no Bahia, você falou que chegou de um time pequeno, Ipiranga, mas você chegou também como destaque, sim, do Campeonato Gaúcho, queira ou não queira, um dos campeonatos que apesar de ter 2 ou 3 times mais fortes, mas é um campeonato de destaque, né? Então você chegou aqui na Bahia com essa pecha, poxa, eu fui o melhor meia, né, volante, pegando o Grêmio e Inter, né? Pegando, sim, a base, então você veio com uma certa expectativa. Sim. Não foi assim uma coisa. E aí acabou acontecendo o que você acabou de falar, mas você chegou no CRB, as pessoas poderiam até pensar que você deu um passo atrás, que na verdade nada a ver. Eu considero o CRB um time grande do Nordeste, sim, né? E aí, o que é que aconteceu lá que começou as coisas a fluírem? Então, cara, eu acho que não só na minha profissão, mas como na sua também, qualquer profissão, se você ter uma pessoa confiando em você, você consegue desempenhar muito melhor, né? Sim. E pra ser bem sincero, jogando bem limpo, eu não tinha isso no Bahia, entendeu? Não tinha ninguém que chegasse assim. Não só os treinadores que passaram, mas também a própria diretoria. Os jogadores me passavam muito confiança, né? É tanto que o cara perguntava, pô, tu tem que jogar, não é possível que não tá jogando e tal. Mano, eu acredito muito em Deus, então eu falava com eles, rapaziada, no tempo de Deus tudo acontece. Meu tempo não é aqui, às vezes, pode ser em outro lugar. E é isso que aconteceu, eu entrei no CRB, né? Tipo, até no próprio CRB eu tive um bom começo de ano, pô, mas estava jogando pouco, né? O treinador optava por um jogador mais experiente, normal também, faz parte. Mas eu estava sempre pronto. Só que a diferença entre o CRB e o Bahia é que no primeiro semestre eu jogava pouco, eu era suplente, mas do pouco que eu tô falando, tinha 30 jogos no primeiro semestre, eu fiz 10 como titular. Então, querendo ou não, tu já vai ali carimbando o teu lugar, uma hora que o cara titular dá uma titubeada, tu entra e já era. E foi isso que aconteceu. Trocou o treinador, o titular permaneceu, só que aí ele teve uma lesão, aí eu entrei e não saí mais, porque estava pronto para quando a minha oportunidade surgisse. E não foi isso que aconteceu no Bahia. Mas faz parte, eles não me deram oportunidade, eu também não posso entregar algo que eu não tive oportunidade. E é aquela situação, né, que eu carrego na vida, eu não posso me chatear ou me estressar com aquilo que eu não controlo. Eu costumo dizer que é tanto que eu presenciei agora, né, eu nunca nem compartilhei com ninguém, mas falando diretamente com você aqui, quando eu joguei contra o Sport, né, eu joguei contra o Enderson, que foi meu treinador no Bahia, e ele falou, pô, Falcão, caramba, evoluiu muito e tal. Ele te falou. A gente poderia ter te aproveitado mais. Também quando eu joguei contra o Avaí, né, que era o Barroca, foi a mesma coisa, eu joguei contra o Barroca 2 vezes, né, que no jogo contra o Avaí na penúltima rodada, o treinador já tinha mudado tudo e tal, pra pôr quem não tava jogando. Mas joguei contra ele no Ceará e joguei contra ele tava no Avaí. Sim. E ele falou a mesma coisa, caramba, eu fiquei com aquela sensação de que poderia ter utilizado, mas faz parte do processo. E também o Bahia serviu como amadurecimento, né? Se por um acaso eu cair numa situação dessa novamente, eu posso tomar uma decisão e sair antes que eu fique o ano todo sem jogar. Isso faz parte, a vida do jogador de futebol é assim, às vezes você tem êxito, às vezes você não tem, e tem que saber lidar com isso. Exatamente. E esquecendo esse lado agora, vamos pensar para frente. Quais são os seus projetos agora, seus planos no futebol, Lucas? O que é que você está projetando? Eu quero ser isso agora. Então, desde o começo da minha carreira, né? Desde quando eu me profissionalizei, meu maior sonho sempre foi chegar na Premier League, né? Deixei sempre isso claro com as pessoas próximas a mim, assim. Algumas pessoas até falam, rapaz, tu é maluco. Tá bom, então daqui um dia a gente vê. Sempre foi meu maior sonho, né? Porque pra mim é o melhor campeonato que tem, né? Classe A, A da A, todo mundo pra ver. As pessoas aprendem vendo aquilo. Mas eu acredito que a vida é um degrau de cada vez. Meu objetivo agora é fazer um grande ano no CRB aí. Fazer um grande primeiro semestre aí. Se Deus quiser, sendo coroado com o título alagoano também, a gente buscar esse título do Nordeste, para daí conseguir algo na Série A e aí subindo. Mas o meu maior objetivo mesmo é chegar na Premier League e aí, consequentemente, vem, né, se Deus permitir, seleção, enfim. Mas eu tenho objetivos muito grandes, aí são muito altos, que eu acredito que com profissionalismo e caráter, né, que é a base de tudo, se Deus permitir também eu vou chegar lá. Curiosidade, recuando um pouquinho, como é que a mídia, a diretoria, a torcida do CRB te vê hoje? O que é que eles comentam? O que é que vocês sabem, né? Então, o pessoal gosta muito, né? Também porque acaba que a torcida se identifica muito com quem se doa, né?
Não que as outras posições não se dão, mas ali no meio ali acaba... O carrinho, né? Acaba sobressaindo mais, porque acaba roubando uma bola, 2 bolas e... Pô, tive um ano com 95 desarmes aí, na minha posição fui o melhor, então acaba que os olhos brilham, né? O torcedor é movido a isso. Ao cara que faz gol, ao cara que dá assistência, ao cara que desarma, ao goleiro que defende. Então, quando você faz um grande ano, todo mundo quer que você fique ali. E também foi um dos motivos para que eu continuasse, né? Que eu renovasse meu contrato, é que pô, você está num lugar onde as pessoas te querem, onde as pessoas te tratam bem, né? Como a situação do CRB. Por mais que as pessoas às vezes olham assim numa própria Copa do Nordeste, se for parar pra ver, as pessoas botam a gente lá no top 6, top 5, e faz parte, tudo bem. O Bahia tá na Série A, Vitória na Série A, Fortaleza, Ceará também tem sua história, esporte, mas eu sei onde a gente tá, né? A gente sabe onde a gente tá de verdade, a gente sabe onde a gente pode chegar, então é um clube que me recebeu muito bem, uma cidade muito boa, minha esposa gosta muito de ficar lá e eu acho que isso é a base, né, cara? Meus filhos estão bem instalados, minha esposa é bem instalada, o clube me oferece todo o suporte possível, o melhor suporte possível. Tenho a confiança da diretoria, presidência, torcida, próprio treinador, né? Então acaba que você junta ali a fome com a vontade de comer e você acaba abraçando a oportunidade. E foi isso que eu fiz, eu pensei muito, né, na decisão que eu iria tomar e cheguei a tomar essa decisão porque para mim eu acredito que vai ser muito bom esse ano. Agora, me diga uma coisa, você estava falando que a carreira que demora, que se alonga, e hoje o jogador, eles estão até demorando mais tempo, né? Sim. Há uns anos atrás, o cara chegava nos 30 anos, pô, acabou. Não, hoje tem jogador de 40 aí fazendo sucesso. Mas mesmo assim ainda é uma carreira curta. Você já está se mexendo, se movimentando, como é que está a sua cabeça para isso ou ainda não pensou nisso? Então, parar para pensar mesmo assim, eu ainda não pensei. Mas eu tenho muitos projetos, né, com minha esposa, principalmente aqui na minha cidade, que eu acredito que você tem que deixar raízes, né, independente se eu vou morar aqui ou não, Sim. se eu vou viver aqui ou não, mas eu acredito que alguma coisa aqui eu tenho que fazer, né. Então eu tenho muitos projetos, muitos sonhos, mas eu acredito que para alcançar esses sonhos também você tem que começar a subir os patamares, né. Então aí acaba que o que a carreira for me ofertando, eu vou acabar ofertando para o meu futuro. Então acaba que você fica meio que nem definição ainda, porque se for parar pra pensar, daqui a 10 anos eu ainda tenho 35, né? Então você não sabe, pô, vai jogar 20 anos? Claro que não, né, obviamente. Vai jogar 15 anos, 10 anos, 8 anos, a gente acaba que não sabe. Mas eu costumo deixar sempre o futuro nas mãos de Deus, mas os planos são um pouco de sigilo ainda, porque como eu te falei, né? Não adianta eu falar que daqui a 10 anos eu vou abrir uma confeitaria, vou botar meu pai para fazer isso, vou abrir uma escolinha, fazer isso e aquilo, porque eu não sei como é que vai ser o futuro. Sim. Então acaba que se não adianta você fazer sonhos altos se você ainda não conseguiu viver um bom presente, né? Então, um passo de cada vez aí eu vou construindo as coisas e a gente vê como é que vai ser o futuro. Quem foi teu ídolo no futebol? Quem é teu ídolo no futebol? Então, eu já recebi essa pergunta várias vezes e vários anos, na verdade, né? E minha resposta sempre foi a mesma, né? Pra mim, meu ídolo no futebol sempre vai ser meu irmão, porque se não fosse por ele, como eu costumo dizer, nada teria acontecido, né? Claro, Deus sempre permite, é Deus que cuida de tudo, mas meus olhos brilharam vendo ele jogar, né? O desejo no meu coração surgiu quando eu vi ele jogando, né? E se não fosse ele, eu não ia procurar essa carreira aí. E olha que minhas características com a dele é totalmente diferente. Mas é só o fato de ter me puxado para dentro do futebol, né? Não posição, gol ou o que fazia. E eu sempre falo isso para ele, né? E a gente vive uma vida que Deus sempre cuida de tudo e tem os seus propósitos. Eu acredito que um dos propósitos da vida dele foi esse também. Foi Deus usar ele para poder me levar para o caminho que ele estava seguindo, né? Tanto que depois de um tempinho ele até parou, mas Deus já tinha me colocado no caminho ali. Eu sempre falo para ele que Deus tem seus propósitos e eu tô correndo ali e ele tá correndo junto comigo. E eu sempre deixo ele por dentro de tudo também, porque ele é uma pessoa que eu quero sempre perto de mim, né? Não é aquele irmão que você fala, é meu irmão e tal, distante. Meu irmão é irmão mesmo de verdade, coisas íntimas que só eu e ele sabem, né? Porque é uma pessoa que eu confio de olho fechado, então o meu maior ídolo é ele aí, sempre vai ser. Forte, 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 muito forte. A gente tem dias que a gente tá vendo as famílias aí, você chegar e falar um negócio desse, já motiva quem está nos assistindo, nos ouvindo, a refletir a importância. E pegando isso aí, papai e mamãe, qual é a importância de papai e mamãe? Eles ainda puxam a orelha ou não puxa mais? Lucas é um homem casado hoje. Eu tô chamando o Lucas, mas você prefere chamar Falcão, né? Tanto faz. Tanto faz? Aqui na Bahia o pessoal acaba chamando mais de Lucas, né? Porque
primeiro Como eu nome? te falei, joguei pouco aqui, né? Acabou que não teve essa raiz aqui. Pô, Falcão, não. Você- acabou eu lhe conhecia como Lucas, você É. foi pro Bahia como Lucas Falcão e depois você virou Falcão. Então, tá tudo em casa. Agora daí, acho que daqui pra frente vai ser só Vai ser Falcão. só Falcão. Ele pegou a identidade, né? Então, pô, pai e mãe, né? Claro, cada um tem seu pai e sua mãe, mas meu pai e minha mãe, meu irmão é minha maior inspiração, mas meu pai e minha mãe é a base de tudo, né? Se eu não tivesse meu pai e minha mãe, com certeza nenhum passo eu teria dado, né, no meio do futebol. Eu não falo só financeiramente, Apoiaram. porque, pô, financeiramente fazia coisa de maluco para que as coisas acontecessem, mas eu também digo de educação, né? A gente vive num mundo muito difícil, hoje eu tenho 2 filhos, eu sei quão difícil é criar filhos, né? E, pô, meus pais me criaram como costumo dizer na vida, com os pés nas costas, né? Uma facilidade tremenda que hoje em dia eu não, como eles me ensinaram, eu não tenho vontade nenhuma, nem passa pela minha cabeça de beber uma gota de álcool por conta deles. Piorou festa, cigarro, tudo, nunca nem provei, não tenho desejo nenhum. Alguns jogadores às vezes por não conhecer falam, pô, Falcão, bebe? Não, bebo não, é mesmo, não, bebo não, porque não me atrai em nada. Nem no momento de euforia, quando eu comemoro, todo mundo se empolga, não, tô de boa. E eu acredito que o pai e a mãe é isso, né, cara? É você criar, como eu falo pra minha esposa, o nosso dever é criar bons homens, né? O que o meu filho e os meus 2 filhos vão fazer depois, eu já não posso controlar, né? Quando meu filho fizer 18, 20 anos, se ele quiser decidir ser um médico, um professor, ou Deus o livre e guarde, né? Como acontece alguns filhos seguem um caminho errado, mas, cara, você não controla. O importante é você deixar a raiz ali, né? E isso que meus pais fizeram comigo, além de, como eu falei, todo investimento, né, financeiro, eles também fizeram um investimento psicológico e também algo que enraizou no coração, que pra mim é a base de tudo e é a base que eu sigo pros meus filhos, né? Os caminhos do Senhor ali, que, como as pessoas falam, né, pô, o berço evangélico, é isso que eu tento educar e criar os meus filhos assim, porque eu sei que na hora que aparece alguma proposta, né, as propostas dos amigos hoje em dia, o que me faz recusar é o ensinamento que eu tive, a criação que eu tive. Então, meu pai e minha mãe é o alicerce da minha vida, né? Deus acima de tudo, eles, né, e meus filhos e minha esposa. Ok, já tivemos várias mensagens, né? A gente tem alguma coisa que a gente não perguntou aqui, que você queria falar? E eu emendo, você já deixou um monte de mensagens aqui. E para encerrar, se você quisesse deixar mais uma mensagem aí, até de fim de ano, ou uma mensagem que você acha pertinente para a gente encerrar nosso bate-papo. Então, sobre pergunta, eu acho que foi uma conversa bem legal, né? Eu acho que não faltou nenhuma pergunta. Claro que se tivesse mais alguma eu iria responder, mas assim, na minha mente eu acho que não faltou nenhuma Tá pergunta. satisfeito. Tá tranquilo, tá ótimo, um ótimo bate-papo. E sobre alguma reflexão, como eu sempre levo na minha vida, né? O lema que eu levo pra minha vida é que eu sempre falo isso, acaba até sendo repetitivo com meus pais, com meu irmão, com quem for. Que eu acho que a vida é um passo de cada vez, né, cara? Pô, você tem que, principalmente quem tá no meio do futebol, o ser humano é muito imediatista, né? Quer que começar hoje aqui, daqui a um ano eu tô no Flamengo e tô milionário. As coisas não é assim. E principalmente quem vê de fora pensa que todo jogador é milionário, todo jogador é rico, isso e aquilo. Não, cara. Um passo de cada vez você vai indo. Hoje, por exemplo, na minha carreira, eu já joguei em clube que não tinha nem série, né? Quando eu passei pelo próprio Inter de Lages, mas eu sempre tive minha convicção que o meu lugar era na Série A. Minha convicção dentro de mim, sem soberba nenhuma, mas se eu não tiver a confiança em mim, ferrou. Sim. Ninguém vai confiar, sempre tive a confiança em mim, que meu lugar era na Série A ali. Sabia que na hora que Deus permitisse eu iria chegar. E aí eu fui subindo, fui pra Série C, fiz uma boa Série C, subimos na Série C pra B, não me quiseram na B no time que eu tava, voltei pra Série C de novo, mas sempre confiando em Deus, como eu sempre falo, um passo de cada vez. Voltei para a Série B de novo, aí fui para o time de Série A que não estava na Série A, que é o Bahia, né? Estava na Série B. O Bahia subiu, não me utilizaram também, voltei para a Série B e eu sigo minha caminhada. Eu acredito Até que a Premier League. Eu acredito, até a Premier League. E essa entrevista aqui um dia vai ser reproduzida de novo aí, com eu falando Vamos isso aqui, porque reproduzir quando isso. chegar lá é fácil, né? Chegar lá e falar, não, eu sempre acreditei e tal, mas eu sempre acreditei desde quando eu estava em casa, né? Sem clube, sempre acreditei, sempre sonhei com isso. E quando eu chegar lá vai ser só a concretização daquilo que eu sempre sei minha vida toda. Fala ali, virado para a câmera da gente, manda essa mensagem de otimismo para nossos ouvintes. Vamos fazer o nosso merchan agora. Então, que vocês possam seguir firmes aí em busca dos objetivos de vocês, independente de profissão, independente de carreira. E, como eu costumo dizer, sempre Deus na frente de tudo e que vocês continuem confiando aí na vida de vocês, no processo que vocês estão vivendo, que no final de tudo sempre dá certo. Tamo junto, um abraço do Falcão. Aí, Lucas Falcão aqui, o agora Falcão, para a Conexão FS.
Valeu! Obrigado.